capítulo 5 do livro de Lucas. Verso 1, eu quero ler até o versículo de número 7. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Jerusalém. Eu vi 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Queridos, o texto é bem conhecido de todos. Uma vez que lemos este texto, nós vamos encontrar uma história de alguém que é conhecido como Pedro, Simão Pedro, alguém que foi escolhido por Deus, foi chamado por Jesus Cristo para uma obra gigantesca. Lucas, ao escrever, narrar essa história para nós vamos extrair algumas lições. Iremos aprender como lidar com as situações adversas, com momentos que às vezes não saem da forma que nós esperávamos. Observa assim os senhores, olha aqui para mim, por favor, que o texto que nós lemos, a princípio, vai nos mostrar que o que ele tinha em mãos não foi necessário para que ocorresse um resultado positivo. O Lucas relatar para nós o que Pedro tem, a princípio, não traz aquilo que ele esperava. Eu fico a entender, a princípio, que nem tudo o que parece que pode dar certo é um resultado que então poderia ser positivo. Porque Pedro tem tudo para dar certo aqui nessa história a princípio, porém o que ele tem em mãos não foi tão necessário para o que ele esperava. Observando o texto, nós vamos tirar algumas lições, como por exemplo, Pedro, ele é alguém que sai para trabalhar, porque embora nós sabemos que a profissão deste homem era ser um pescador, era trabalhar com pesca, e ele sai para pescar em busca de um resultado positivo, de um resultado que trouxesse a ele gozo, alegria. Porém, Lucas vai nos deixar que ele não sai com aquilo que ele espera a princípio. Então eu entendo que é uma história um pouco paralela com a minha, que nem tudo às vezes que eu tenho pode ocorrer naquilo que eu vou depositar que poderia dar certo.
Se fizermos uma análise nesta introdução, observaremos que nós se enquadra no fato ocorrido, porque nós temos tudo para dar certo, a verdade é essa, mas nem tudo sai do jeito que nós esperávamos. Nós iremos apresentar aqui algumas ferramentas que Pedro tem para dar certo, como nós temos, e buscamos para que isso ocorra. E nem tudo o que nós estamos esperando, faça uma análise deste ano que entrou, e já estamos no final do ano, nem tudo aquilo que se arquitetou, projetou, não aconteceu, isso é realidade. Nem tudo aquilo que nós depositamos teve um resultado positivo. Nem tudo aquilo que nós achávamos que iria acontecer no decorrer do tempo, e isso não ocorrendo, trouxe a nós algumas frustrações, algumas decepções, e isso é real. Porque algumas situações, nós esperamos que o evangelho que o pessoal apresenta hoje é um evangelho imediato, que tudo tem que acontecer no estralar dos dedos. E quando não ocorre isso, ocorre simplesmente o fato de uma frustração. Aqui Pedro nos apresenta a sua atitude mediante aquilo que ele esperava. Embora ele tenha tudo para dar certo, ele vai ter uma ação em busca de uma reação diferente. Ele tem no mínimo aqui 5 ferramentas para dar certo. Observe-se, a Bíblia diz que Pedro, no contexto geral, ele é um pescador. Não diz que Pedro, e a Bíblia não fala que ele é um pedreiro, que ele é um mecânico. Imagine isso, Pedro ele é profissional em pesca. Então a primeira ferramenta que o Lucas nos deixa aqui, que Pedro tem, é que ele é profissional. Pedro não é um marinheiro de primeira viagem que sai para se aventurar e o que der certo seja então assim. Pedro sai na expectativa: eu tenho potencial, eu sou bom no que faço. Mas o texto diz que mesmo ele sendo profissional, ele não pega o peixe. Observa-se que ele tem uma capacidade de habilidade por sobressair na profissão. Pedro não está em outra área, a não ser em alto mar. Ele é bom no que faz, ele é profissional, é alguém que tem flexibilidade, ele sobressai no assunto, é alguém que conhece o tempo certo. E alguns comentaristas vão dizer que ele sai a pescar, e o texto que nós lemos diz que ele sai à noite, com um propósito, porque a noite é uma hora que mais dá peixe. Então ele tem a ciência, porque ele é bom. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Entenda que Pedro teria tudo para dar certo. Ele é profissional, mas não dá. Na sua rede um peixe. A segunda ferramenta que Pedro tem, irmãos, chama-se a rede. Ele tem uma rede para pescar, uma rede que ele utiliza para jogar, e quando ele puxasse a rede, então ele traria sobre o barco um resultado. Ele não pesca uma vara, o texto diz que ele está com uma rede. Mais fácil para extrair no mínimo um peixe, mas o texto diz que mesmo ele tendo uma rede boa, ele não pesca nada. Terceira ferramenta, ele tem um barco que tem a capacidade de aproximadamente 4 pessoas, 5 pessoas. Alguns comentaristas, como William Barker, vai dizer que tinha capacidade de 5 a 6 toneladas
para ficar sobre as águas, que levaria ele até onde ele quisesse e trouxesse peixe. Mesmo tendo o barco à sua disposição, ele não consegue tirar uma lite, uma sardinha, uma tilápia. Observa assim os senhores, que Pedro tem já 3 motivos para dar certo. Ele é profissional, ele é habilidoso, ele tem uma rede boa, ele tem um barco bom. Em quarto, o texto diz que ele tem amigos, ele não está só. Amigos que possam orientar, incentivar, dizer: Pedro, vamos mais, não desanima, vamos jogar a rede para o lado direito, para a esquerda, vamos avante, recua um pouco. Alguém que está incentivando, alguém que está, quem sabe, dando ânimo a Pedro. Mas mesmo tendo amigos, o texto diz que ele não pega nada. Em quinto lugar, o texto diz que ele tem a noite. A noite lhe favorece. Ele não sai de dia, nem à tarde. Ele está indo à noite, porque alguns historiadores dizem que à noite, pela claridade da lua batendo sobre as águas, ficaria fácil de localizar o peixe pelas escamas. E à noite os peixes estariam na superfície das águas. Então ele tem a noite que lhe favorece. Mesmo tendo a noite, eu vou entender que ele tem 5 ferramentas, mas não pega nada, não consegue extrair nada, não dá certo para ele. O que ele espera é pelo menos uma coisa para contar a história. Mas a princípio Pedro não pega nada. As ferramentas não foram suficientes, a sua habilidade não foi suficiente, os seus amigos para indicar e abrir portas não adiantou. Pode ter currículo bom, pode falar bem, pode pregar bem, pode ter habilidade, flexibilidade, hermenêutica, exegese, pode ter tudo para dar certo, pode ter uma voz boa para louvar, mas por que não dá certo? Ele tem habilidade, é o melhor que faz. É alguém que tem faculdade, mas a porta não abre. Sabe o que eu entendo aqui, que eu extraí para nós, que Deus coloca no meu coração? É que nem tudo que temos em mãos, às vezes é necessário, é o suficiente. Quando Deus não quer, meu irmão, não adianta. Agora, se tiver ou não tiver, se for no tempo de Deus e na aprovação de Deus, Deus abre porta, Deus cura, Deus salva. Não há necessidade de saber falar, entra na empresa se Deus quer. Não há necessidade de ter faculdade. Isso é bom, mas se Deus quer abrir a porta, Ele abre. Eu não vim fazer apologia para não fazer. É bom ter uma vida estruturada, mas aqui eu entendo. As ferramentas que ele tem não é o suficiente. E aqui eu vou entender uma coisa. As ferramentas que Pedro tem não conseguem trazer nenhum motivo de sorriso, de alegria. Aí entra a frustração. Por que não deu certo? Porque eu dei tudo para dar certo e ainda não funcionou. É porque ainda não é o tempo de Deus, porque ainda não é a hora de Deus. Eu vim trazer uma mensagem de Deus dizendo: não importa o que você tem, se você tem capacidade ou não. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus tem que abrir, Ele abre. Quando Deus tem que curar, Ele cura. O que Deus tiver que fazer, não vai precisar da sua capacidade para tal coisa. Deus, Ele vai operar porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Então eu vou entender que a princípio narra-nos uma história frustrante, mas quem termina a história, escreve a história, que faz as coisas inverter para bênção, é Deus. Há muitos de nós achamos que por ter tudo tem que dar certo, e quando não dá, o que fazer? Aí chegamos aqui dizendo: pastor, nós estamos entregando o trabalho porque não deu certo, nós vamos parar, eu vou embora, eu não consigo mais, as coisas não fluem, nada dá
certo, porque ele acha que tem tudo para dar e não consegue. É desistir, é simplesmente jogar tudo para cima. Não é isso que Pedro vai deixar para nós. Aleluia, glória a Deus. Se frustramos porque nós temos tudo para dar certo, servimos um Deus eterno, soberano, Deus fiel, ainda que nós sejamos infiel, Deus ele é fiel. E por quê? Oramos, jejuamos, estamos na escola bíblica, estamos no ensaio, temos Bíblia e as coisas não fluem. Olhamos para o nosso redor e vimos as pessoas crescendo. O que fazer? É chegar aqui e jogar as coisas para cima? Pedro não vai fazer isso. É simples. Não precisa ser teólogo para entender isso. Pedro vai dizer simplesmente a lição que nos vai dar. No meu, lava a rede. Não joga a rede fora. Pedro está lavando rede. Eu posso dizer que Pedro está tendo uma expectativa. Se a noite que me favorecia não deu, amanhã pode dar certo. Alguém me entende aqui? Glória a Deus. Aquilo que te trouxe uma expectativa e de repente não funcionou, não deu aquilo que você aguardava, o teu amanhã não pode julgar o que vem pela frente. Paulo vai dizer assim: eu aprendi a lidar com as coisas que passaram. Se aquela noite não foi boa, o teu passado não foi bom, deixa pra lá, segue para frente. O teu futuro é Deus quem vai promover, é Deus quem vai assinar. Deus tem coisa melhor, Deus tem algo provedor, algo maravilhoso. Se não deu certo aquilo que você esperava, não se desanima. Com essa estrada eu vou entender. Amigos que cresceram comigo, eu sou novo, há 20 anos atrás aceitei a Jesus, e muitas pessoas que aceitaram comigo pararam, porque esperavam uma coisa, acreditaram em outra coisa, e aí por um motivo se frustraram, por uma noite que pregaram e não deu certo, achou que não era chamado dele, vai embora. O pastor disse: meu filho, tu vai pregar de novo. Ele vai dizer assim: eu não fui chamado por isso, para isso, por uma noite que não deu certo. Ele acha que o restante da sua vida vai ser a mesma coisa. E assim é quem louva, pega o microfone para louvar e sai o dia inteiro. Chega aqui, não dá nada certo, perde o tom, afina a voz, vira uma bagunça e não entende nem o que ele está falando. Aí vai embora, frustrado. Pessoas que abriram o ministério, o pastor confiou dizendo: vai lá, meu filho, vai ser uma bênção. De repente não deu certo, ele vai dizer: olha, eu não fui chamado para isso, só porque não deu certo uma vez. Poderoso, meu Deus. Mas eu vim com a mensagem de Deus. Aleluia, Deus. Dizendo aquilo que não deu certo, não quer dizer que aquilo que vem pela frente não vai dar certo. Insista, lava a rede, acredita. Se você tem expectativa, faça igual Pedro. O teu amanhã vai ser melhor. Aleluia, glória a Deus. E assim nós se apegamos àquilo que nós temos no potencial. Uma vez dentro da mensagem, eu saí para pregar em Santo André, uma baita de uma igreja, pastor. A coisa mais linda. Eu disse: nossa, eu tenho tudo para dar certo hoje. O sermão que eu tenho aqui vai arrebentar a besteira que eu fiz, pastor. Achei que aquilo que eu tinha ia ser uma bênção. Preguei, não deu nada. Saí para fora. Deus falou comigo: não basta ter tudo para dar certo. Se eu não quiser operar, não vai acontecer nada. Não basta ter uma hermenêutica boa, não basta eu acreditar que só eu tenho, só eu posso. Tem que ter a expectativa: eu tenho tudo para dar certo, mas eu também não tenho para dar certo. Mas Deus vai operar um milagre, é Deus quem vai realizar. Expectativa, e isso hoje nós perdemos, muitos de nós. Aleluia. Perdemos a expectativa porque o tempo passa e não acontece. Perdemos a esperança. Enfraquecemos. A luta vem, bate, balança o barco.
mas não deu certo. Então o seu irmão diz assim para ele: se ainda não deu certo, ajuda o pregador, diga: se ainda não deu certo, lave a rede, lave a rede, diga com força: se ainda não deu certo, lave a rede. Oh, glória a Deus. Já é o 4º ano consecutivo que eu presto um concurso público para a Polícia Civil, e agora de novo, domingo, eu vou tentar até a hora que desce, não der, eu vou entender, é Deus que não quer. Não é por isso que não deu que eu tenho que parar. Não desista daquilo que você deseja. Se não está no plano de Deus, Deus vai falar contigo: ó, desista, porque não está no meu plano, tem coisa melhor. Mas nunca desista. Meu Deus, como tem gente que está longe daqui, meu Deus do céu. Agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai mudar a história. Deus vai renovar as suas forças. Eu não vim trazer inovação, porque o Evangelho não precisa disso. Eu vim dizer algo de Deus. Você que tem um sonho e até agora não aconteceu nada, mas nesse fundo do poço vai brilhar uma luz. Enquanto Pedro acredita lavando rede, porque eu vou imaginar que se ele não pega peixe, ele então pega só lixo. Ele está lavando rede, tirando os atalhos, tirando aquilo que não é bom para a próxima. Então você nunca vai perder tempo, você sempre vai estar acreditando, tendo expectativas, se realizando. E no momento que Pedro está lavando rede, o texto vai dizer que Jesus sai da onde está e vai próximo a Pedro. Eu vou repetir isso. Quando Pedro está lavando rede, Jesus se aproxima. Eu vou insistir de novo nisso. Enquanto Pedro tem expectativa lavando rede, Jesus se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você está aqui dizendo: Deus, ainda não deu certo, mas eu acredito. Deus, ainda não aconteceu, mas eu tenho fé. Deus, eu não recebi a cura ainda, mas eu sei que o Senhor é fiel. Aí Deus vai se aproximando, Deus vai se achegando, porque você tem expectativa. Glória a Deus. Que vai chamar a atenção de Deus não é o tempo que nós temos de crente, mas é aquilo que nós acreditamos. Não deu certo ontem, mas eu acredito que hoje vai dar certo. Eu me lembro quando eu fui para a Venezuela, fiquei um mês fora do país, passando fome. Eu não estou jejuando e nem fazendo regime, fome, mas todo dia, pastor, eu tinha esperança. Vai ter comida, sabe quem é? Eu sei se escandaloso dizer aqui, mas eu vou falar. Tem alguém que não é crente aqui? Quem me ajudou foi o padre. Todos me abandonaram. E deu uma marmita com frango. E o cubano que estava comigo, ele disse: eu não como polho, eu não como frango. Como você, porque ele dá alergia? Eu falei: então tá aí, eu como todo frango. Aquilo, eu perdi quilos. Cheguei aqui com 54 quilos. Só a asa da borboleta, chassi de grilo. Mas eu tinha esperança que uma hora Deus ia me arrancar de lá e falar assim: olha eu aqui, irmão. Então eu vou entender que aquilo que não deu certo não vai me matar, pode me frustrar, mas eu tenho expectativa que com isso eu adquiri experiência, estrutura. Porque ninguém cresce primeiro para cima, cresce para baixo, como a árvore. Estrutura. Amanhã você dizer: pastor Ivonara, deixa eu contar uma bênção, contar a tua experiência, o que Deus fez. Ó, Deus me curou, Deus abriu porta, Deus fez isso. É para você ter dado glória a Deus aí, irmão. É o que Deus fez na tua vida, você aprendeu. Então você entenda que ainda não deu certo, não foi para te envergonhar, não foi para te decepcionar e deixar você frustrado a ponto de ir embora. Foi para te dar estrutura, para ter história para contar para o filho, para o neto, para dizer: olha, eu sei o
que ia passar. Mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é tremendo. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Então Pedro vai lá frente. Expectativa. Aleluia. Aí Jesus se aproxima. E quando Jesus chega, eu não posso imaginar, fazer uma conjectura. E Jesus, quando se aproxima, Jesus olha para Pedro, e é claro, isso é evidente. Natureza divina, Jesus sabia o que Pedro havia passado. Jesus olha para Pedro, Jesus sabia que passou a noite inteira perdendo o sono, no frio, no vento. Jesus sabia, e Jesus queria ajudar. Jesus vai dizer assim: Pedro, deixa eu entrar no barco. Jesus poderia ter uma conversa assim, mais ou menos, eu imaginando, delirando nas escrituras, porque ele dá direito disso. E Jesus disse: ó Pedro, eu sei que você passou a noite inteira, você tem tudo para dar certo, o barco é bom, a rede é bom, os amigos é bom, mas ainda não deu. Falta, eu dar só um pezinho lá dentro. Você não entendeu? Tem muita coisa que está fácil, só falta ele entrar dentro do barco. Às vezes ele entrou na sua casa, mas não entrou na empresa. Às vezes entrou na empresa, mas não entrou na faculdade. Falta só ele dizer: deixa eu entrar. Aleluia. Aí Pedro vai dizer assim, Jesus vai utilizar o barco para um púlpito de madeira, porque antes de ele fazer o milagre, ele precisa de pregar. Isso me deixa muito mais crente, porque lugares que tem tudo, mas não tem palavra, não tem milagre. Me desculpa. Mas lugar que tem tudo, mas não tem palavra, não ocorre milagre. Pode ter 2 horas de louvor, isso é uma bênção, mas se não tiver palavra, como purificará o jovem no seu caminho, observando a tua palavra. Jesus disse: eu vou fazer, calma, fica em paz, mas deixa eu falar, deixa eu expressar o que eu quero falar. Então escuta, ouve-se a voz de Deus, para ele fazer alguma coisa. Jesus acaba de pregar o sermão, não sei quanto tempo, mas ele prega. Seu sermão só longo. Aí Jesus vai dizer assim: afasta o ar da terra. Aí fica uma mensagem para nós, obreiro, igreja. Jesus está dizendo que é do milagre. Se afasta um pouquinho da terra, Pedro. Se afasta da terra um pouco, Pedro. Porque Jesus sabia que a conversa de Pedro era peixe, terra e mar. Aí Jesus disse: afasta o barco da terra. Se desliga um pouco. Aleluia. Vamos para o particular. Vamos para o mar. Olha Deus convidando nós. Deixa algumas coisas que nos prende à terra, algumas coisas que nos deixam apegados. Porque quem gosta de terra, em verdade, é a minhoca. Jesus está dizendo: Pedro, afasta o barco da terra. Sai da terra. Quer milagre? Vamos para o mar. Você quer ver um milagre? Desafio. Quer ver milagre, igreja? Desafio. Aí Jesus disse: bora pescar, Pedro. Bora. É simples. Jesus disse: bora jogar rede. Na ciência, na cabeça de Pedro, Jesus está na contramão das coisas, porque a noite é o que favorece. Aí Jesus está dizendo: agora, esse horário, bora pescar. É na contramão. Quando eu acho que eu posso, às vezes não acontece. A gente diz assim: se quando você não pode, eu estendo a eu trabalho na impossibilidade. Alemão, maracaio, Jesus disse: olha lá, observa, senhores, que existe aqui no texto 2 etapas.
etapa. A etapa de lavar a rede e a fase de jogar a rede. Então não despreze a fase de lavar a rede, porque o melhor está para acontecer. Era para ter dado glória a Deus aí, porque todo mundo tem fase de lavar a rede e fase de jogar a rede. Alguns vão lavar hoje, mas alguns vão jogar a rede. Aleluia. Alguém entende aqui nessa noite? Glória a Deus. Jesus vai dizer: tu lavou, fez a tua parte, então agora tu vai jogar a rede. Aí observa a ação de Pedro é jogar a rede. Simplesmente isso. Porque diz-nos que a ação gera uma reação. A ação de Pedro é jogar a rede. Colocar peixe dentro da rede é reação de Deus. Deus disse para Moisés: ó, segue, caminhaste. É a ação do homem. Abrir o mar e caminhar em seco é a ação de Deus. Paulo e Silas na prisão, orar, cantar, é a ação do homem. Aleluia, glória a Deus. Mandar um terremoto e balançar o alicerce é a ação de Deus. Jogar Daniel na cova dos leões é a ação do homem. Aleluia. Mas passear, dormir no meio do leão, só Deus quem faz isso. Aleluia. Jogar os moços na fornalha de fogo é a ação do homem. Mas livrar sem queimar um pelo é a ação de Deus. Orar aproximadamente há 25 anos. Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Porque Deus queria dar, não é só um filho, Deus queria dar um sacerdote, um juiz e um profeta. Eu tiro outra lição. Às vezes queremos uma coisa, Deus quer nos dar coisa melhor. Orar para Deus dar um filho é a ação da mulher. Mas abrir o ventre, jogar a criança e dizer: agora coloca o nome lá, Samuel, é reação. Então é noite de você orar, acreditar, glorificar. A ação do homem é jogar glória para Deus. A resposta, a reação de Deus é salvar, é libertar, é restaurar, é retificar, é levantar, é abençoar, é ungir, é reação de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Observa-se o Senhor que simplesmente ocorre um fato aqui extraordinário. Duas coisas aqui. Porque no lugar em que eles estão, não mudou nada. O barco é o mesmo. O mar, Genezaré, mar de Tiberiades, mar da Galileia, ali geograficamente não mudou, é o mesmo. O pescador é o mesmo. A rede é a mesma. A água é a mesma. A única coisa que muda é duas coisas: quem está dentro do barco dando ordem, e o tempo, porque era noite, agora é dia ou tarde, mas não era noite. Então vai entender, a única coisa que muda é a ordem imperativa de Deus e o tempo de Deus. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. A ordem não é minha, é de Deus. Eu vou entender que não há necessidade de ter mudança. Do que? Não preciso ir embora da cidade para acontecer alguma coisa. Não preciso mudar de igreja para acontecer um milagre no meu ministério. Não precisa de ir embora da
Deus. Espera em Deus, porque o que está para ocorrer vai acontecer no tempo de Deus. Então, se alguém vem aqui pensando, vou entregar, vou mudar, vou embora do país, vou sair da cidade, porque assim vai mudar, não muda, porque tudo era a mesma coisa, o barco era o mesmo, a água era a mesma, o pescador era o mesmo, a rede, tudo era a mesma coisa. A única coisa que mudou é o tempo e a ordem. Aleluia. Joga a rede, Pedro. Ó. Rede afunda. Os comentaristas dizem que os peixes possivelmente estão no fundo do mar. No fundo da água, do lago. A Jesus disse fazer o quê? Joga. Os peixes que estivessem dispersos recebem uma ordem divina. Olha, se achega na rede. Se eu entender, meu Deus, o que está longe, Deus vai trazer para perto. Aquilo que foi embora, que não aparece há muito tempo, Deus está dizendo, só joga a rede, porque eu vou trazer de volta. Joga a rede, porque o que está disperso foi eu ajudar, foi eu colocar no devido lugar. Joga a rede. Joga a rede. Aí Pedro começa a sentir a rede pesar. Joga o peixe para dentro do mar. Terminando já. A rede começa a encher. O barco começa a pesar. Os historiadores dizem que o barco tinha capacidade de quase 5 a 6 toneladas de peso. O barco está indo lá. Hã? Glória a Deus. Aleluia. Eu posso entender aqui que se tivesse dado certo tudo que ele tinha em mãos, ele tinha pego um terço. Mas agora quem tem uma ordem, quem ordenou é Jesus. Então o barco está enchendo. O barco está indo quase a pique. Aí o texto continua dizendo que ele vai pedir ajuda aos amigos. Eu vou terminar. Ele faz sinais aos companheiros. Eu vou destacar 3 sinais que eu posso fazer isso. E termino. O barco está indo lá e está quase afundando. Ele faz sinais para os que estão na beira da praia. Vou destacar 3. O primeiro sinal que possivelmente poderia ter feito era isso aqui, ó. Ei! Alguém vê e diz: espera, depende. Estava lavando rede, agora está pedindo ajuda. São fáceis. Aqueles que te viram lavando rede, agora vai ver você dizendo assim: olha eu aqui. Acharam que você não ia chegar aqui hoje. Acharam que você não passaria em 2015, já estamos quase em 2016. Olha você aí. Primeiro sinal. Olha você aí. Aqueles que te viram lavar rede na prova, eu profetizo no nome de Jesus. Vai ver você fazendo sinais dizendo: olha aqui. Acharam que eu ia morrer? Olha eu aqui. O segundo sinal que possivelmente pode ter feito é isso aqui, ó. Porra, bora pra cá. Vamos ver. Sabe o que eu posso aplicar dizendo assim, ó. Aqueles que te viram, você vai chamar. Venha ver o que Deus está fazendo na minha casa. O que Deus está fazendo na minha família. Dá uma olhada. Olhando por cima dos peixes e dizendo: bora! Venha ver. Aleluia! Venha ver o sobrenatural. Eu vou dizer, de olho aberto, pode preparar a coxinha, o risole, a pizza, a Coca-Cola, tudo de ação da graça. Chama o pastor, o presbítero e diz assim, ó: olha o que Deus fez na minha casa. Oh!
Aí eu termino. Deus poderoso. Primeiro. Segundo, quando eles observam, e Pedro vai dizer, eu vou imaginar. O que foi? Olha aqui para mim, não perca nada. Glória a Deus. O que foi, Pedro? Quem sabe Pedro vai olhar para os peixes e vai fazer o terceiro sinal ao controlheiro e aos controleiros. O que foi, Pedro? Ele vai dizer assim, ó, corra, porque o barco está cheio. Glória a Deus. O abrigo e termino que Deus vai te dar. Vai dar para você dar, emprestar, vender, fazer o que você quiser. Deus vai encher. Deus vai multiplicar. Deus vai fazer um milagre. Aquilo que você não tinha, Deus vai fazer ser multiplicado. Você vai ter para dar, vai testar, para fazer o que bem que entender. Deus vai fazer um milagre. Quero fazer uma oração com você, porque o pastor disse: se passar 2 meses, tu não volta nunca mais aqui. Eu quero ver você. Se coloca de pé. Glória a Deus. Dá uma cutucada para o seu irmão, diga assim para ele assim, ó. É uma fase. Se tu está lavando rede, diga, tu vai jogar rede, tu vai ver milagre. Não diga com força, irmão, profetiza na vida do teu irmão, tu vai ver milagre. Melhora isso aí, diga assim, ó, tu ainda vai participar do culto de ação de graça na minha casa. Diga, tu ainda vai lá. Aleluia, glória a Deus. Os que podem, aleluia, fechar o olho para louvar a Deus, para adorar, para glorificar o nome de Jesus. Fecha o teu olho, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que está afastado. Se alguém aqui está aqui no nosso meio que ainda não é crente, que não serve a Deus, que nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém? Se tiver, me dá um sinal. Alguém afastado, não tem? Está distanciado por algum motivo? Não tem? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então você que serve a Deus, fecha o olho para adorar a Deus. Eu vou fazer uma breve oração. Eu vou pedir a Deus para te abençoar. Deus, que haja um milagre, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que haja uma mudança para melhor. Deus, ouvimos a tua palavra, aprendemos a Deus que a gente tem tudo que temos para dar certo. As ferramentas são boas, nós temos tudo para dar certo, e às vezes não dá. Mas eu tenho certeza, Deus, que na hora, no tempo de Deus, no tempo do Senhor, vai acontecer o sobrenatural, vai ocorrer o milagre. E aqueles que estão aqui nessa noite, ó Deus, eu quero pedir a bênção, o milagre, o algo extraordinário, aquilo que ele deseja e precisa. Abençoa agora, pelo poder da tua palavra, Espírito Santo de Deus, que representa a Trindade aqui na terra. Abençoa cada um de nós. Oh, aleluia. Isso, glorifica.